a gente se sente muito sozinho. Pois é. É muito sozinho, mal compreendido por todos. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser qualquer pessoa. Falar é uma cura para mim também. Nos últimos meses eu tenho falado sobre isso e isso tem me dado também um empoderamento, assim, sabe? Uma certa cura. Enquanto tá tudo uma loucura, a gente tinha que, pelo menos, fingir ter paciência, né? A gente acaba meio que fingindo um pouco, né? Porque a nossa Ajuda. cabeça fica um pouco acelerada e às vezes um pouco down. E tem também aquela mas- questão, Aline, de às vezes a gente agir de uma forma como se não fosse ansioso, né? Por fora você faz gestos mais calmos, você conversa mais calmamente, porque você quer levar essa mesma calma e paciência pro interior, mas nem sempre. Geralmente a gente tá uma loucura lá dentro e... Mas aí você tem que fingir de verdade. É. Né? Porque, às vezes, quando esse que a gente chama de fingimento, é uma espécie de autossugestão, Isso. né? É uma técnica, né? Assim, peraí, vamos... Mas nem sempre a gente resolve isso sozinho, né? Eu tô preferindo, assim, eu não fingir. Essa coisa de falar tem me dado mais paz, porque eu tenho falado como eu tô me sentindo no dia. Tipo, hoje eu tô meio assim, tô meio assado, tô meio trêmula, tô com o pensamento acelerado. Eu acho que compartilhar o seu íntimo também, eu acho que faz você se sentir vivo e vivendo mais- de verdade, E mais né? íntegro, né? Você não está discriminando pedaços de você mesmo. Não, Sou isso aqui eu não eu. vou mostrar. Exato. Isso Mas você sou está eu. falando em relação a falar para terapeutas? Não, para falar para todo mundo. Eu descobri que falar é um remédio também. Verdade. É. Quando eu falei sobre isso abertamente, algum tempo atrás, eu recebi inúmeras mensagens falando de pessoas que se identificavam também. Então, isso, de certa forma, volta pra gente de uma forma positiva. Você, no final do ano retrasado, 23, você anunciou, de repente, uma pausa na carreira. Foi. E eu imagino que com a agenda, as demandas que vocês têm, não deve ter sido uma decisão fácil, né? Você Nossa, tem toda uma pressão de Totalmente. máquina de fazer dinheiro, as coisas. Não, loucura. vai parar, como assim? O que te convenceu, que te obrigou a desacelerar? Cara, eu fui obrigado pelo cansaço extremo, sabe? Assim, não era nenhuma questão de não, eu vou enfrentar. É que naquele momento eu não conseguia ter forças para enfrentar, né? E a decisão foi muito difícil mesmo. Foi muito difícil. Conversei com meus familiares, mas também foi muito rápida também, porque quando eu entendi que eu estava realmente muito, né, assim, estava muito difícil cumprir a minha agenda, aí eu conversei com meu pai, primeiramente, para ele me dar um suporte nisso. E, posteriormente, a gente cancelou a agenda. Porque eu não tinha uma outra alternativa, a não ser parar para poder cuidar de mim, né? E cuidando de você, o que você aprendeu sobre você mesmo, sobre o processo que te levou a essa... Chamam hoje de burnout, estafa Burnout, chamavam antigamente. Exato. Não é a primeira vez, Bial, que acontece, assim. Desde que comecei a minha carreira, mas, assim, ela ganhou uma velocidade e um tamanho no ano de 2014, e eu fui ter um burnout em 2016. Então, eu passei por alguns períodos. Não foi a primeira vez que vamos dizer assim, que eu fiquei dessa forma. Só que dessa vez eu tive que realmente cancelar os shows. Das outras vezes, eu só segui, né? Eu ainda conseguia, sabe, enfrentar e conseguia... Era muito menino também, né? Exato. E aí acaba se violentando, né? Exatamente. E vira um negócio meio traumático, né, cara? Assim, vira um negócio meio difícil, é pressão o tempo todo e muita responsabilidade. E eu comecei tudo, eu tinha 22, então você entra no show business e essa roda gigante, ela já tá girando. Você só é inserido lá dentro. Então, quando eu fui inserido... Para isso que eu quero descer, não rola. Não rola. E no sertanejo, nessa época, se você não postasse que você estava fazendo 30 shows lá no Instagram, você não pertencia àquele grupo, aquele seleto grupo de artistas sertanejos que faz show, né? E eu entrei nesse negócio, cara.
Essa engrenagem tritura Aí uma você pensa, pessoa. o menino tava na faculdade, fazendo publicidade, morando em República, com mais 2 amigos, fazendo festinha ali ou festinha aqui para pagar a República, a faculdade, e aí do nada, Goiânia, do nada, porque foi, graças a Deus, foi rápido, né? Mas eu também, e eu acho que ninguém podia estar preparado também, né, para isso. E eu perdi familiares nesse período, do tipo que eu não consegui ver antes de meu avô. Eu era muito apegado com meu avô, minha avó. Então, antes do meu avô falecer, eu não consegui ir lá ver ele, eu não consegui ver ele depois, eu não consegui ver minha avó. E aí isso foi, sabe? Você perdeu mais de uma vez, a cada um desses que você Isso, perdeu. exato. Nossa, e aí... E eu sou muito, cara, sou muito sensível, assim, sabe? Eu sinto as coisas muito intensamente e tudo. A Aline também é parecida também. Mas Aline- é difícil, A é gente difícil. tem assim Aline é intensa. Eu sou- Aline, você é de Itabuna, né? Sou de Itabuna, sul da Bahia, terra de Jorge Amado. Eu tenho um amigo de Itabuna que se apresentava assim: eu sou de Itabuna, mas não vou ficar falando isso para não humilhar ninguém. Exatamente, nosso sentimento é esse. Terra do cacau. É, uma beleza. Uma beleza. Vem cá, você nunca chegou a fazer uma pausa oficial como o Lucas fez, assim? Por quê? Não teve como? Deu para ir tocando a vida? Eu não anunciei uma pausa. Eu diminuí, fui cortando coisas, compromissos. Parei de fazer programas de TV, compromissos além do que era extremamente necessário, que eram shows e tal. E eu diminuí muito minha agenda por conta disso. Por conta de não saber... Eu me via com compromissos, marcando compromissos, e não sabia se ia estar bem Pra fazer. no dia do compromisso, para fazer o compromisso. Então... aquilo me deu um desespero muito grande. Eu falei, não tem como marcar nada, porque daqui a 15 dias eu não sei como eu vou acordar, se eu vou estar disposta, se eu vou conseguir sair da cama. Então, muitas vezes, os shows que eu mantive, eu saía com muito, tipo, 5 pessoas em cima de mim, assim, como um peso, né, da depressão no corpo. Ia fazer o show... Me recolhia no camarim, muitas pessoas não entendiam, nem eu também entendia muita coisa. As pessoas... Pois é. Como é que você foi entender? Assim, você teve mais de um diagnóstico? Como é que alguém apresentou para você? Não, Aline, isso aí é algo que acontece com as pessoas. Eu tive minha primeira crise de pânico em 2004, tipo, 21 anos atrás. Então, não se falava muito disso, não falava... Eu procurava... Eu procurei diversos tipos de cura, né? Religiosa, enfim. E não entendi o que era. Desde então, eu fui diagnosticada diversas vezes com depressão, TDAH, transtorno de humor. Mas isso é um lance muito delicado, porque é uma investigação, né? E o Leva meu tempo, psiquiatra, né? O nosso psiquiatra meio que investiga a gente. Tem diagnósticos que demoram 12, no mínimo, em média, assim, 12 anos para se dar de fato, né? Além do que, a própria medicação é tentativa e erro, né? Exatamente. Exato. Nesses elementos aí, nesses vetores todos que a gente está falando de procura de cura, né? de bem-estar. A gente falou do médico, né? Psiquiatra, medicação. Mas e dividir isso com o seu público? Também tem alguma coisa curativa nesse processo? Cara, com certeza. Eu hoje, a partir do ano passado, eu resolvi falar disso de uma forma mais aberta mesmo, sabe? Conversar com os meus seguidores nas redes sociais, porque eu vejo propósito nisso, né? E depois que eu decidi fazer isso por propósito, né? De fazer com que as pessoas entendam que não é porque eu tenho uma rede social cheia de seguidores ou que eu, né, tenho um reconhecimento musical e tudo que eu não passo pelas mesmas coisas que elas. Eu já abri live muitas vezes mal, sabe? E senti ali eu senti um acolhimento grande das pessoas, a gente acaba melhorando. Só que o que faz a gente realmente abordar esse assunto, falar dessa temática, para mim, é fazer com que as pessoas entendam que elas não estão tão sozinhas quanto elas acham que estão. Porque
a gente se sente muito sozinho. Pois é. É muito sozinho, mal compreendido por todos. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser qualquer pessoa. Então, eu acho que expor isso... eu acho que tem gente ali por trás das redes sociais que nem vai fazer um comentário, não vai dar uma curtida, mas tá mal numa cama, sabe? E precisava ouvir aquilo, sabe? Então, desde então, eu falei, beleza, já tem bastante tempo que eu passo por isso, né? As questões emocionais, psicológicas me acompanham desde criança, né? Só que depois as coisas foram tomando um rumo um pouco mais sério por conta da carreira e tal. E agora que eu tô munido de informação, senti na pele, criei algumas técnicas minhas para poder lidar com isso, eu vou começar a expor. Agora eu vou começar a falar sobre isso mais abertamente, porque eu li Augusto Cury tem muito tempo. E o Augusto fala que ele já previa antes que a gente ia viver a maior pandemia da história, que é a pandemia silenciosa, a pandemia das dores que ninguém vê, das feridas que ninguém vê. E isso já começou, sabe? A gente vê os dados de 86% do país hoje sofre com algum sintoma de ansiedade e depressão. O nosso país é o segundo mais ansioso do mundo e o primeiro mais depressivo da América Latina. Aí a gente vê esses dados, a gente analisa esses dados e como é que eu, como influenciador, como artista, não vou abordar esse tipo de assunto? Sendo que nas redes sociais hoje, eu não sei se vocês concordam, mas essa palavra influenciador tá um negócio meio esquisito. Porque você influenciar as pessoas mostrando só o que é bom, aí é fácil, né? E é uma ilusão, né? Então, aí tá o que vendendo faz? ilusões, né? E aí o povo que não tem acesso, que não, às vezes nem a saúde mental, não. Fica achando que ele tá errado. Exato, fica achando que a vida dele só vai ser boa se estiver naqueles lugares, postando foto com aquele fundo, tendo aquele dinheiro, tendo aquele carro. E aí, então, nós estamos acabando fazendo um desserviço para a saúde mental das pessoas. Então é um negócio meio complicado, assim, é um negócio difícil. Aline, para você ainda tem essa camada de que você é identificada com a cantora de axé, identificada com o gênero musical que não admite tristeza, né? Ao contrário, né? Sempre alegria. Isso te fazia ser mais receosa, assim, de expor? Eu me vestia, né, do personagem e tal, mas eu me sentia um pouco mentindo para mim mesma. Isso me machucava demais, porque tinha vezes, realmente, muitas vezes, eu estava em casa trancada. Antes da pandemia, eu vivia um momento que eu não saía de casa. Nem para fazer terapia, eu fazia virtual. Isso antes da pandemia? Antes da pandemia. Quando veio a pandemia, eu já estava familiarizada com essa situação. Mas, então, quando eu ia para o show e eu tinha que performar, né, de uma forma mais alegre, às vezes aquilo ali era tipo uma maldade que eu fazia comigo. Então, falar disso me deixa mais à vontade de acordo com o dia, eu, sei lá, falar assim, gente, eu não estou tão bem aqui, mas vamos fazer. Legal. Eu acho que isso também falar é uma cura para mim também. Nos últimos meses eu tenho falado sobre isso e isso tem me dado também um empoderamento, assim, sabe? Uma certa cura, assim, uma ajuda na minha cura, uma leveza, uma né? leveza, tipo assim, eu também não tô sozinha e eu também não tô deixando a pessoa em casa sozinha, assim. Eu tô aqui pra... Vamos lá, tamo junto.